Boa noite, eu sou a Jéssica e esse é o programa Comunhão Diária, em que nós estamos reunidos todas as terças, quartas e sextas-feiras para ouvir mensagens de esperança. O pastor Roberto não está presente hoje, pois está em viagem, e eu vou compartilhar com você uma importante mensagem, uma reflexão sobre a vida. O tema de hoje é: qual o sentido da vida? Você já parou para pensar no sentido da vida? Comente aqui embaixo. Sim, já parei para pensar. Não gosto nem de pensar nisso. Comente aqui para a gente saber. Na verdade, muitas vezes nós só paramos para pensar na vida quando nos vemos em uma situação de vida ou morte. Um acidente grave que passamos, uma doença grave. Muitas pessoas, nesse tempo de pandemia, que contraíram coronavírus, pararam para pensar sobre a vida. Eu confesso que quando eu tive também, eu parei para pensar na possibilidade de morrer. Então, é uma reflexão que nós fazemos em dados momentos da vida. Ou então fugimos de fazer, por causa do desconforto de ter que pensar no que não temos feito de bom, naquilo que gostaríamos e não estamos fazendo. Mas hoje nós vamos refletir com base na palavra de Deus e teremos uma orientação sobre como agir em relação à nossa vida, sobre qual é o sentido da nossa vida. Então, a partir do livro de Eclesiastes, nós faremos essa reflexão. Esse livro foi escrito pelo sábio rei Salomão e ele fez reflexões sobre o sentido da vida a partir de tudo que ele observou durante a vida dele. E ele chega a uma conclusão que eu vou compartilhar aqui em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Ele disse: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então ele está dizendo assim: eu observei tudo que eu fiz no decorrer da minha vida. Tudo que eu trabalhei, que eu me esforcei, eu cansei para fazer. E percebi que tudo era inútil, era tolice, não tinha proveito nenhum nessa terra. Essa é a conclusão de Salomão. Uma conclusão um tanto dura, não é mesmo?
Mas a palavra vaidade que aparece aqui significa justamente inutilidade. E é uma palavra que se repete 30 vezes no livro de Eclesiastes. E muitas vezes Salomão também coloca a palavra, a frase correr atrás do vento, que significa uma tolice, fazer algo que não faz sentido. Então eu vou compartilhar com você algumas dessas reflexões de Salomão sobre a inutilidade nos vários aspectos da vida humana. Do esforço, do trabalho. No capítulo 2, versículos 18 e 19, ele diz: tudo o que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele diz assim, como a gente vai saber se a pessoa que vai assumir tudo aquilo que nós conquistamos, se ela vai ser uma pessoa sábia, se ela vai ser uma pessoa tola que vai perder tudo? Talvez você se esforçou tanto para juntar tudo aquilo que você tem, os bens, o sucesso, talvez uma empresa bem-sucedida, um nome. E então quem vai te suceder? Será que será melhor ou pior? Será que não vai se perder tudo aquilo? Então, ele traz essa reflexão. Nós não sabemos o que acontecerá depois de nós. Ele também fala sobre a injustiça nessa terra. No capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz que nesse mundo eu também reparei o seguinte: no lugar onde deveriam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é maldade. E ele também fala no capítulo 5, não fique admirado quando você notar em algum lugar o governo fazendo injustiça, perseguindo os pobres e negando seus direitos. Ele percebe que realmente havia injustiça, há injustiça nessa terra, nessa vida. Ele também fala que a inteligência é uma vaidade. No capítulo 2, a partir do versículo 15, ele diz: aí eu pensei assim, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que eu ganhei sendo tão inteligente? E respondi, não ganhei nada. Ele também fala do esforço humano, no capítulo 4. Também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão, tudo é como correr atrás do vento. Veja a importante conclusão que ele chegou. Que o ser humano se esforça por inveja. Em outras versões aparece aqui a palavra inveja. E talvez seja muito difícil admitir que nós temos inveja dos outros, porque parece uma palavra muito dura, mas na verdade é aquela necessidade, aquela vontade de ter e ser igual aos outros. E isso é muito típico do ser humano. Nós vivemos em um meio social, como eu falei na reflexão de ontem, existe uma grande carga na nossa vida que é a cobrança social do meio em que nós vivemos. Então, nós carregamos esse peso de ter que agradar os outros e de querer agradar os outros para estar inserido nesse meio. E a gente sempre se compara. Você compara a sua casa com a do outro, pensando, poxa vida, a minha vizinha trocou os móveis da casa, já está na hora de eu trocar também. Eu preciso redecorar a minha casa. O meu amigo troca de carro todos os anos. Eu também preciso fazer isso. As nossas necessidades muitas vezes surgem a partir da comparação com a vida dos outros. Isso é extremamente comum e acontece facilmente. Nos compararmos, por exemplo, também a questão da aparência. A outra pessoa é mais vaidosa, tem investido em tratamentos estéticos para manter a juventude e você também acaba se sentindo pressionado a fazer algo nesse sentido. Então, tudo isso, toda essa cobrança, que na verdade
essa comparação, no fundo, é inveja, querer ser como os outros ou até melhor, faz com que a gente se esforce no trabalho. É isso que Salomão está falando, que as pessoas cada vez mais têm que estudar mais, trabalhar mais para conseguir manter esse estilo de vida, para poder conseguir também se manter melhor do que os outros. Então ele também fala sobre as riquezas. No capítulo 4, a partir do versículo 7. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. Ele está dizendo aqui que ele percebeu que há pessoas que vivem sozinhas, não têm amigos, filhos, irmãos, estão sempre trabalhando e nunca estão satisfeitos com a riqueza que acumularam, querem ainda mais. E ele diz assim, por que essa pessoa trabalha tanto? Isso é uma ilusão. Querer acumular tantas riquezas. Afinal, como diz no capítulo 5, versículo 15, como entramos nesse mundo, assim também saímos, isso é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Até muitos usam esse ditado, da vida nada se leva. Então, essa é a conclusão. Não levamos nada dessa vida. Mas então, quando Salomão fala que tudo é vaidade, que tudo é inútil, qual é o sentido da vida? Será que é isso? Não, nada se leva? Nada faz sentido? Será que ele está querendo dizer que as pessoas devem abandonar as suas responsabilidades e viver uma vida sem compromisso? Curtir a vida, como muitos diriam? Ou então que as pessoas devem adotar uma reclusão total da vida em sociedade, das coisas materiais e viver uma vida extremamente religiosa? Não, na verdade, ele não quis dizer nenhuma dessas coisas e nem desanimar a gente em relação à vida. Mas ele deu conselhos sobre o que devemos fazer então, sobre qual é o sentido da vida. O primeiro conselho é que quem teme ao Senhor reconhece que tudo o que ele desfruta nessa terra, nessa vida, trabalho, alimento, tudo que você tem, é dom de Deus. Isso está no capítulo 3 e no capítulo 5. Então, o que nós aprendemos com isso? Para ter uma vida boa, feliz, precisamos reconhecer que tudo é dom de Deus, é presente de Deus. Quando nós passamos a reconhecer isso, nós se tornamos mais gratos, mais agradecidos. Nós não ficamos reclamando o tempo todo pela casa que nós temos porque gostaríamos de uma melhor, pelo carro que temos porque gostaríamos de um melhor, pelo corpo. Nós não ficamos reclamando, somos gratos pela situação em que estamos e também aprendemos a confiar em Deus, a entender que Ele tem um propósito para a nossa vida, para cada tempo que nós vivemos. Inclusive, especialistas da mente humana dizem que a fórmula da felicidade é a gratidão, é ser grato, é ver a beleza nas coisas da vida, ser grato pelas coisas simples da vida. E a Bíblia já nos aconselhava a fazer isso. Então, ele nos dá mais um conselho no capítulo 11, versículo 8. Ainda que viva muitos anos, alegre-se em todos eles. Porém, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Ele está dizendo aqui, mesmo que você viva muitos anos, lembre-se de se alegrar em todos eles. E a alegria vem justamente da gratidão que eu estava falando.
Quando você é grato, você consegue ser alegre em qualquer momento. Quando você confia em Deus, confia que a sua vida está na mão dele, que é ele quem te dirige, então você consegue ter alegria. Mas quando nós nos cobramos pelos resultados na nossa vida, quando achamos que é de total responsabilidade nossa sermos bem-sucedidos, termos um emprego melhor, termos uma condição financeira melhor, quando essa cobrança pesa sobre nós, então é difícil conseguir ser grato ou entender que Deus está no controle de tudo e que você está onde deveria estar nesse momento da sua vida, por um propósito de Deus. Então, a alegria é um desses conselhos de Salomão, mas ele acrescenta dizendo: você precisa estar consciente que você não está isento das dificuldades da vida. Há muitos cristãos que vivem num conto de fadas, afirmando que nada de mal vai acontecer com eles, que eles estão livres e isentos de qualquer perigo nessa vida, porque Deus vai protegê-los. E na verdade nós não estamos isentos dos perigos da vida. Deus sim pode nos proteger quando Ele deseja, mas nós não devemos achar isso, porque então quando vier o dia difícil, acabamos perdendo a fé porque acreditamos em uma mentira. Então é preciso sim estar consciente que virão dias difíceis, mas seja sempre grato e alegre nos dias que você tem vivido. Veja as coisas boas da vida, os detalhes, a natureza linda, perfeita de Deus. Pare para contemplar a vida. Não fique apenas na correria do trabalho e das obrigações que você tem. Pare para contemplar a beleza da sua família, das pessoas que estão ao redor, para rir juntos. Então ele nos dá mais um conselho: ter consciência das suas decisões. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Isso está no capítulo 12, versículo 14. Então ele nos ensina que Deus, em algum momento, vai julgar tudo, as nossas obras e as obras dos outros, até as obras que estão escondidas, as coisas más que foram feitas e ninguém soube. As coisas boas também serão julgadas e receberemos a recompensa por isso. Mas o conselho é temer a Deus e confiar na justiça dele. Ao pensar assim, nós sabemos que Ele é justo e no momento certo Ele fará justiça por todas aquelas coisas, como eu li no versículo em que Salomão diz que percebeu que havia muita injustiça nessa terra, e ainda há, e muitas vezes nós ficamos indignados com isso. Muitas vezes perdemos a paz no nosso coração, nos entristecemos ao ver tanta injustiça. Mas na verdade devemos confiar em Deus, que Ele fará a justiça no devido tempo. Então, ele dá também um conselho muito importante aos jovens, no capítulo 11, versículos 9 ao 10, onde ele diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração a mágoa e remove da tua vida a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ele está dizendo aqui: jovem, se divirta, se alegre na sua juventude. Faça o que você quiser, mas lembre que de tudo que você fizer, você dará contas a Deus. Porque há muitos jovens pensando assim: eu sou tão jovem, eu só vou pensar em me aproximar de Deus quando eu estiver mais velho, aí eu me aproximo de Deus, agora eu quero curtir a vida. E na verdade não é assim, isso não é possível. E ele diz, então ele dá um conselho: afasta, pois, do teu coração a mágoa e remove da tua vida a dor. Ele está dizendo: não viva remoendo o passado, porque a vida passa muito rápido.
Não viva apegado à mágoa, à dor que os traumas te causaram. Não viva remoendo o passado. Não viva refém do passado, porque a juventude passa muito rápido e a vida passa muito rápido. Então também ele dá mais um conselho no capítulo 12, versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Então, nos próximos versículos, ele diz: antes que você não consiga mais enxergar, fique encurvado, fraco, sem dentes, perca a audição. Ou seja, quando chegar a velhice, antes que a vida se acabe, ele está dizendo: lembre-se de Deus. Enquanto é tempo, não deixe para buscar Ele no final da vida, porque talvez não haja tempo. E o mesmo Salomão que diz que tudo que ele diz o seguinte, para concluir, né, o livro de Eclesiastes, essa é a última frase do livro: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de toda pessoa. Essa é a conclusão dele. Ele diz que de tudo o que ele disse, de tudo o que se tem ouvido, o principal é isso: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de toda pessoa. No capítulo 12, versículo 13. É essa a conclusão. É esse o sentido da vida: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, ao concluir que tudo é vaidade, tudo é inútil, Salomão não ensina o desprezo à vida, e muito menos a ociosidade, ficar sem fazer nada. Na verdade, o objetivo dele é destacar que o ser humano só pode encontrar plena satisfação em Deus, que os prazeres dessa vida, os méritos, os trabalhos, as conquistas, o sucesso não podem dar verdadeiro sentido para nós, para a nossa vida, porque tudo isso é passageiro. É sobre isso que nós estamos falando aqui. E é verdade que nós cristãos também vivemos frustrações nesse mundo, mas se por um lado nós entendemos que muitas das coisas que fazemos são vãs, não ficarão para sempre, por outro lado nós somos confortados com a promessa de que, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, o nosso trabalho jamais será vão no Senhor. Como a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O nosso esforço de ser para servir a Deus, trabalhar para o reino dele. Então, nós devemos buscar isso, não fazer a diferença nessa terra, levando o evangelho de Jesus, o amor, a paz, a justiça para os necessitados e os excluídos. Então eu vou parar de trabalhar para servir a Deus? Esse é o sentido da vida? Não! Você vai servir a Deus onde Ele te colocou, por meio do seu trabalho, da sua empresa, do que Deus colocou no seu coração por meio das suas habilidades, dos seus conhecimentos, experiências. E aí, nós podemos falar sobre viver com propósito, um tema que está em alta hoje em dia. As pessoas procuram um propósito, como encontrar o seu propósito. Há muitos cursos falando sobre isso. Mas você só vai descobrir o seu propósito em Deus quando já tiver seguido os 2 conselhos de Salomão: temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Ou seja, primeiro, ter uma vida de comunhão com Deus, de oração, aprendendo a ouvir Ele. Então você entenderá claramente seu propósito. E a sua vida terá muito mais sentido. E aquilo que não faz sentido não será mais um peso para você. Se Deus não espera de você que você acumule muitas riquezas, você não se sentirá cobrado a fazer isso. Você não será mais refém das exigências sociais, do trabalho,
dos méritos, do sucesso humano, mas você buscará ter sucesso diante de Deus. O sentido da vida é estar em comunhão com Deus, é buscar a Deus, ter uma vida próxima dele, porque com todas essas distrações na nossa vida, o que nós mais ouvimos são pessoas dizendo que não tem mais tempo para Deus, que não tem tempo para frequentar a igreja, ou sequer para fazer uma oração em casa, para compartilhar com os filhos as verdades bíblicas, ou até para cuidar da família, para estar em família, para cuidar da saúde. Que a gente não venha esperar, como Salomão disse, a velhice para buscar as coisas que realmente fazem sentido, que realmente importam na nossa vida. Me acompanhe nessa oração. Senhor amado, eu peço perdão, Pai, por mim e pelos irmãos que estão nos acompanhando nessa noite, Pai. Por todas as vezes que nós temos sido ingratos pela nossa vida, que temos reclamado de tudo que o Senhor tem nos dado, que não temos reconhecido a nossa casa, a nossa vida, o nosso corpo, as pessoas ao redor como um presente do Senhor, como um dom do Senhor. Nos perdoa pela ingratidão, nos perdoa pela falta de alegria que muitas vezes está presente. Muitas vezes estamos mais reclamando do que agradecendo e observando as coisas boas que o Senhor tem feito. Obrigada, Pai, por essa reflexão que nos faz pensar o quanto é importante redirecionar o rumo da nossa vida, alinhar o rumo da nossa vida, o que nós temos feito para ocupar o nosso tempo com o que realmente vale a pena, com o que realmente não é vão, não é correr atrás do vento, que é a Tua obra, que é o Teu reino, a Tua presença, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não sermos as pessoas que dizem não ter tempo para Ti. Nos ajuda a buscar o Senhor todos os dias e termos uma vida próxima do Senhor, ouvindo o Senhor e tendo comunhão, Pai. Abençoa, meu Deus, especialmente a vida de cada pessoa que está ouvindo essa live, de cada pessoa também ao redor do mundo que não tem encontrado sentido na vida, aqueles que ainda não Te conhecem e que têm corrido atrás dessas coisas vãs, de trabalho, de sucesso, de dinheiro. Ajuda elas a conhecerem o verdadeiro sentido da vida, que é Jesus. E abençoa também, Pai, todos que nesse momento estão doentes, que estão precisando de cura física e espiritual, Pai. E também cuida do pastor Roberto e da Luciane em sua viagem, esteja com eles também, sempre edificando o coração deles. Obrigada, Pai, pelo Teu amor e pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então agradeço a você por ter nos acompanhado até esse momento. Peço que você compartilhe essa live, curta e também nós nos veremos na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário. Eu gostaria de compartilhar com você que eu tenho um grupo de estudos bíblicos no WhatsApp em que eu envio áudios com estudos bíblicos diariamente. Se você tiver interesse, entre em contato. Tenha uma boa noite.